Olá pessoal, bem-vindo ao nosso pós-MIFAS Barcelona 2025. Eu sou o Dr. Gabriel Ferraz, cirurgião de pé e tornozelo. Para essa conversa eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Miguel Viana, que dispensa apresentações e que também acabou de voltar de Barcelona com a gente. Miguel, obrigado por topar esse bate-papo. Eu e o Miguel, a gente tem alguns trabalhos publicados relacionados à analgesia pós-operatória, né? Bloqueios pós-operatórios, né? O hallux valgo, ele tem um estigma de ser populacional mesmo, né, Miguel? Ele tem um estigma de ser uma cirurgia muito dolorosa, né? E de fato era, com as técnicas abertas. Inclusive uma revisão sistemática que a gente publicou mostrou que a grande diferença da técnica aberta para minimamente invasiva é a dor perioperatória, ou seja, as dores nas primeiras semanas. Com 6 meses não tem diferença de dor da aberta a minimamente invasiva, mas há uma grande diferença perioperatória, né? Então o paciente vem pra gente já com o estigma, não, vai doer muito, e a gente acaba com os bloqueios anestésicos que prolongam às vezes 20, 24 horas sem dor, esse paciente tendo uma primeira noite de conforto, né? Eu queria que você falasse da sua apresentação sobre o bloqueio do pentabloqueio, né? O bloqueio dos 5 nervos do tornozelo versus o Mayo Block que você teve o prazer de apresentar no MIFAS. Conta pra gente. Então, isso também é uma coisa bem legal. Como você falou, essa questão tá muito enraizado na população a questão da dor pós-operatória no hallux valgo e as duas coisas que o paciente mais teme, né? A recidiva, né? A volta da deformidade e a dor, principalmente nos primeiros dias pós-cirurgia. E essas duas coisas estão muito enraizadas na população. A questão da recidiva, do volta da deformidade, isso acho que antes da minimamente invasiva já tinha sido com as técnicas, mesmo as abertas tradicionais mais modernas, lá do final dos anos 90 para frente, já tinham melhorado muito o resultado da cirurgia. Então essas recidivas já tinham diminuído muito, mesmo antes das minimamente invasivas. Mas as minimamente invasivas mais os bloqueios, que é isso que esse estudo que a gente fez comparando dois tipos de bloqueios diferentes, isso revolucionou essa questão da dor pós-operatória. Então não é raro a gente pegar paciente que não tem praticamente nenhuma dor no pós-operatório. Tá? Claro que não é todo mundo, isso é muito... A dor é muito pessoal, pessoal, né? Tem gente que tem tolerância muito grande à dor e tem gente que tem baixa tolerância. A gente, eventualmente, tem paciente que ainda reclama e tal, mas a grande maioria passam muito tranquilamente por esse período de pós-operatório imediato, né? Que é uma coisa que antigamente, com a cirurgia aberta, sem os bloqueios, era difícil ver, né? Os pacientes sofriam muito mais, né? Isso para quem conseguiu ainda... Porque tem muita gente que não pegou essa fase, que começou a fazer já direta minimamente invasiva, já com os bloqueios, que não viu isso. Mas eu ainda peguei um pouco dessa fase e realmente os pacientes sofriam muito mais. Então, isso é uma coisa que dá para falar com tranquilidade, assim, para o paciente que ele vai sofrer muito menos do que o pessoal que operou mais 20, 30 anos atrás, e o resultado tende a ser melhor também. Então, esse trabalho nosso, a gente comparou dois tipos de bloqueio, os dois funcionaram super bem, tanto o bloqueio do tornozelo quanto esse bloqueio Mayo, que é um bloqueio que faz mais perto para próximo do dedo. Basicamente o Mayo Block é um truncular do primeiro meta, né? Basicamente isso, né? Importante dizer que a gente não incluiu os raios laterais, né? A gente só incluiu pacientes com tratamento cirúrgico minimamente invasivo de hallux valgus, né? Isso. Se for incluir raios laterais, você provavelmente vai ter que bloquear fibrado superficial, sural, né? E outros. Isso. Aí é melhor fazer o pentabloqueio, porque aí você bloqueia o pé todo, né? E o Mayo Block, que é esse truncular no primeiro meta, a gente viu duas vantagens, né? Primeiro, que ele usa menos anestésico. Então, como é uma quantidade menor de anestésico que você tem que usar... Metade de anestésico, praticamente, né? Dá para usar né? metade da quantidade, né? Que acho que é uma vantagem. E uma outra vantagem é que, como a gente não faz o bloqueio do nervo tibial no tornozelo, que é aquele que dá sensibilidade para a planta do pé, o paciente tem, em tese, uma capacidade de pisar nas primeiras horas pós-cirurgia, quando o pé ainda está bloqueado, com a sensibilidade da planta do pé, boa parte dela presente. Isso facilita para ele caminhar, a mobilidade fica melhor e também dá mais segurança, porque principalmente paciente idoso, se você opera os dois pés, fica os dois pés com a anestesiada a planta do pé, em tese isso tem um risco de queda e tal. Então, acho que são as duas vantagens do Mayo Block, né? Menos anestésico e
preserva a sensibilidade plantar. Tem uma outra questão que até é curioso, né? Que a gente tentou. Esse artigo, para quem tiver interesse, ele está publicado na Foot and Ankle Surgery, né? Mas a gente tentou publicar esse artigo numa revista de anestesia, de anestesia regional, né? E foi duramente criticado porque ele não usa ultrassom. Eu já penso ao contrário, né? Você não precisa do ultrassom para fazer um bloqueio do primeiro metatarso e a gente não teve falha nenhuma, né? Sim. Eu tenho a sensação que com o pentabloqueio você tem um risco de falha maior do que com o Myo Block. Não sei se o Miguel concorda com isso. Nesse trabalho ficou mais ou menos igual, né? A quantidade de falhas, assim, praticamente não teve falha, nenhum nem outro. Mas a gente tem uma experiência grande. Sim, a gente já tem outros né? trabalhos com pentabloqueio publicados. O trabalho que você publicou na tua residência foi sobre isso e tal. Então a gente tem uma experiência maior. E aí acho que esse viés aí essa diferença de tratamento do trabalho entre a revista de anestesia e uma revista de ortopedia, acho que é justamente essa. Porque o anestesista, ele tem o ultrassom na mão, ele quer fazer com a maior precisão possível, tal. E para o cirurgião, você usar o ultrassom no intraoperatório para fazer o bloqueio é trabalhoso. Tem que chamar o pessoal para trazer a máquina, botar... É um passo a mais. Né? Encapar, porque você está num ambiente estéreo. Então é um trabalho muito mais trabalhoso. E você tem a opção de fazer isso sem ultrassom, você gasta ali para fazer um meio bloco 30 segundos, se não for no máximo. Talvez né? até menos. Até menos. O penta também, um pouquinho mais que isso, um pouco, talvez uma picada a mais ou duas. Então, o fato de você não precisar do ultrassom, na verdade, é uma grande vantagem, desde que o bloqueio não falhe, né? E nesse trabalho a gente mostrou que não falha, mesmo sem ultrassom. Então, acho que não é uma desvantagem, é uma vantagem. E algo interessante que a gente conversando desse trabalho com o pessoal lá no MIFAS, né? A gente tem aqui no Brasil uma cultura de fazer hack anestesia, sedação, e a gente faz o bloqueio para analgesia pós-operatória. Mas a grande maioria de Estados Unidos, Europa e até Argentina, né? Eles fazem o bloqueio como técnica de anestesia. Ou seja, a anestesia geral ou máscara laríngea. E o bloqueio aí sim você vai fazer com mistura de lidocaína, né? Para efeito imediato, misturar com a roupa. Então é legal a gente entender essas culturas bem diferentes, né? De técnica anestésica, né? Acho que não sei se tem a ver também com a questão de dependendo do perfil do paciente mais idoso, você faz anestesia geral, uma anestesia que traz um estresse um pouquinho maior para o anestesista e tal. E a hack é um negócio que é um pouco mais tranquilo, assim, Então, mas assim, isso é verdade. Os anestesistas, pelo menos nos lugares que a gente trabalha, eles tendem a querer fazer a hack quando possível. Mas fora é diferente, né? Eles usam muito. Mas a gente já operou vários casos só com a sedação e maio. Às vezes o paciente tem cirurgia de coluna, aquele hack que tá muito difícil de fazer, em vez de transformar em geral, a gente fala, dá uma sedada, eu vou fazer o bloqueio aqui, vamos ver se dá para. Antes de fazer a geral, ceda um pouquinho ela, eu vou fazer o bloqueio aqui, eu acho que dá para operar só com isso. E vários casos a gente acabou operando só com o bloqueio e sedação. É possível fazer, sim. Miguel, obrigado aí pelo bate-papo, sempre um prazer poder discutir com você essas atualizações, né? Agradeço muito sua presença aí com a gente. O prazer foi meu, vamos fazer outros mais para frente aí, sempre quando tiver coisas mais interessantes aí pra gente poder conversar, acho que vale a pena poder levar isso para mais pessoas, né? Não ficar só entre nós dois aqui ou só no nosso grupo, acho que conhecimento é para ser democratizado, né? Para ser espalhado para todo mundo. Exatamente. E você que está assistindo, obrigado aí a atenção. Lembrando que no ano que vem, 2026, fevereiro de 2026, a gente vai trazer o Bob Anderson, né, Miguel? Que é um cirurgião super reconhecido mundialmente, aí trabalhou muitos e muitos anos na NFL, tratando lesões esportivas aí de futebol americano e todas as outras. Ele vai estar aqui com a gente em fevereiro de 2026. Não deixa de adquirir a sua inscrição, que já está quase acabando. E vai ter um Cadáver Lab com ele na sexta-feira e sábado, dia inteiro teórico. Beleza? Até a próxima. Obrigado. Um abraço a todos.